Aleluia. Desejo saudar a todos na paz do Senhor. Quero ler o texto para conciliar ao tema tão bem sugestivo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos de 20 a 22. O texto diz: porque todas quantas promessas há em Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Amém? Queiram aqueles que assim podem tornar os vossos assentos. Enquanto externo a minha gratidão a Deus por mais uma vez participar da UMADICE, sabendo do imerecimento, muito obrigado da minha parte, tendo visto a grandeza deste trabalho e a minha pequenez, isto eleva a enaltecer gratidão ao pastor Wagner e Gabi, nesta noite aqui, na pessoa do pastor Ney, como também ao pastor Walter, como vice-presidente da igreja, e em nome deles, externo a minha gratidão a todo este corpo coeso de obreiros, o ministério, a diretoria e a igreja. Que Deus vos abençoe e vos recompense por esta honra. Quero agradecer a toda a diretoria da UMADICE, a pessoa do pastor Natanael, pastor Rogério, presbítero Jader, e em nome deles a toda a diretoria, a todos os componentes, que Deus recompense os vossos feitos. Agradeço ao meu amigo Ulisses pela comunicação, contato na pessoa da diretoria, como também aos meus amigos, que Deus me deu o privilégio de revê-los, pastor João, Silas, a família. É muito bom revê-los e estar entre vós. Queridos, nós temos lido um texto e eu quero usá-lo para contextualizar com a proposta desafiadora de uma geração inabalável. Obviamente, quando nós lemos o texto, Paulo está estimulando a sua geração ameaçada por correntes filosóficas e fortes da época. Isso implica-se dizer que era uma corrente que a Bíblia chama e a história mostra que vinha da filosofia de Zenão, como também do contexto de Epícuros, filósofos gregos que vieram antes de Cristo e defendiam a arte da vida. Quando nós analisamos a contemporaneidade de Paulo e Pedro, vejam a condição simultânea. Paulo, obviamente, vem de um mundo diferente do de Pedro, tendo em vista que quando nós analisamos a história, deputada excelentíssima Mara, pastor Gessé, reverências, a gente vai perceber a diferença cultural, literária e intelectual. Homens que marcaram a história desta igreja, tendo em vista que a palavra inabalável para o nosso vocabulário, ela simplesmente é aquilo que não se pode abalar, porque está firme e profundamente enraizada. Então observem em que isto que eu quero tomar, nós podemos dizer com ousadia que fazemos parte de uma geração inabalável. Quando Pedro vai também escrever, Paulo escreve aos gentios de Corinto, e Pedro escreve com diferença, 55, Paulo escreve a Coríntios, de 55 a 57, a segunda carta depois de Cristo, e Pedro 62 a 64 depois de Cristo.
E observem que quando nós analisamos o contexto, era difícil entender na ótica humana que isto pudesse acontecer pelo viés cultural e religioso. Os irmãos percebam que Pedro vai falar acerca de uma geração. Vós sois a geração eleita. Então não é à toa que Pedro vai abordar isto. Por quê? Porque antes de nós, Deus instituiu uma igreja que foi abalada e não resistiu. Quando nós analisamos o primeiro projeto igreja para anunciar a palavra e as grandezas de Deus à terra, está no capítulo 12 do Gênesis, que chama-se Israel. Esta geração chamada Israel foi instituída por Deus e recebeu a lei para proclamar as grandezas de Deus. E diz o capítulo Êxodo 31, recebeu esta aliança em pedras, não no coração. Porém, quando nós analisamos o Evangelho segundo Mateus, capítulo 1, versículo 17, Mateus também faz questão de falar de um relacionamento geracional. Ele diz, de sorte que de Abraão até Davi foram 14 gerações que Deus insistiu, que Deus usou para estabelecer a sua glória. Quando nós observamos a geração de Abraão até Davi, então foi aonde Deus manifestou a sua glória. Esta geração gozou dos privilégios de Deus em ver visivelmente os milagres, o mar se abrir, e esta geração cantou depois do mar que o Senhor Deus é quem salva, é quem livra e é a sua bandeira. Esta geração continua, porém ela só subsiste até o capítulo 14 de Número. É ali que Deus percebe que esta geração no seu curso foi abalada pelas circunstâncias daquele tempo. Então o que é que Deus diz a Moisés? Que aquela geração que viu os seus milagres e que ele tirou do Egito de 20 anos para cima, não entraria no seu gozo, na terra prometida. Porém, Deus investe em uma nova geração. Quando nós observamos o livro de Deuteronômio, os irmãos vejam que no capítulo 8, Deus insiste, porque disse a Moisés que os de 20 anos para baixo que deixaram o Egito era quem ia continuar. Capítulo 8 de Deuteronômio, como a primeira recebeu também a lei, a aliança em tábuas de pedras, esta continuidade da primeira geração vai receber também a segunda chance, porque Deuteronômio etimologicamente é segunda lei, é segunda chance. Então no capítulo 8, Deus vai levantar esta geração de 20 anos para baixo, repetindo e ratificando a lei, para que eles não fizessem como os vossos pais fizeram. Então é esta geração que vai se tornar inabalável. Agora Deus acredita nela. É esta continuidade de Abraão até Davi, são 14, que vai ver o Jordão se abrir, que vai ver as muralhas de Jericó implodir e vai ouvir dos lábios dos não crentes um relato que admirava a inabalável graça de Deus. Porque quando eles chegam em Jericó, representado pelos 2 espias, o quem era Deus e a grandeza de Deus, a invencibilidade contra Deus era tão grande que a própria prostituta Raiz, ela faz questão de dizer: todo mundo aqui em Jericó e na circunvizinhança, desde o rei até o menos importante dos súditos, não tem mais ânimo na vida. Qual é o motivo? É câncer? É não, é porque todos aqui sabem o que o Deus de vocês tem feito no meio de vós, como ele abriu o mar vermelho, como fez vocês passarem a pé enxuto, como o Deus de vocês abriu as águas do Jordão, como o Deus de vocês guerreou
Senhor as guerras de vocês. Então todo mundo aqui sabe que o Deus de vocês é Deus em cima no céu e é Deus embaixo na terra. Então esta geração é quem vai entrar na terra prometida. Esta geração chamada Israel está na terra prometida. Porém, esta geração do memorial do capítulo 4 de Josué só consegue sobreviver até o capítulo 2 de Juízes. Capítulo 2 de Juízes, morreu Josué, como também os anciões. Então Deus agora não vai ter mais uma geração que pudesse usar, porque diz o capítulo 2 de Juízes, versículo 10, que levantou uma nova geração que não conhecia Deus e nem os seus milagres, uma geração que não levou em conta a história do passado, uma geração que se engoldou por estar na terra prometida, na facilidade, e não levou em conta os memoriais. Então termina o livro dos Juízes dizendo que esta geração não tinha líder e não tinha reis. Então diz a Bíblia que esta geração só vai sobreviver até o capítulo 4 de 1 Samuel, capítulo 4, versículo 22. Você vê o hino, não era este que vocês cantavam, o hino e o que bailava, o que era verbalizado em Israel era: e lá se foi a glória de Israel, foi levada a glória de Israel. Então diz Mateus que de Abraão até aqui foram 14 gerações. Se você analisar, ele faz questão de mencionar os cabeças dessa geração. Ele diz que começou com Abraão, com Isaac, com Jacó. De Jacó veio Judá, de Judá Perez, e de Perez vem Arão, vem Esrom e vem Arão, e de Arão a Aminadab, de Aminadab a Naasson, de Naasson a Salmão, de Salmão a Boaz, e de Boaz a Obed, Obed a Jessé. E agora esta geração não tem culto, não tem louvor e não tem que glorificar a Deus, porque a presença de Deus, a aliança de Deus, o mais importante, foi tirada. Então sem a glória tinha culto, mas não tinha milagre, tinha culto, mas não tinha alegria, porque culto sem a presença de Deus não é culto, é só ajuntamento. Você pode chamar do que você quiser. Então Deus não desiste. Quando esta geração foi abalada e perdeu a raiz, arrancada foi, aí Deus chama Samuel, e chama por meio de Samuel a Davi. Agora imagina, Mateus diz, de Davi até Jesus, Deus investe em mais 14 gerações, ou seja, Deus unge Davi, e agora Davi vai estabelecer-se. Porém, capítulo 5 de 2 Samuel, Davi se torna rei em todo Israel. Agora tem o poder na mão, ele poderia deixar ser abalado. Portanto, sentado no trono, ele reflete o trono, a coroa, tudo não faz sentido sem a presença de Deus. A presença de Deus tem que voltar para Jerusalém. Então ele faz tudo possível para trazer a glória, a arca de volta. Quando a arca vem, a presença de Deus está no meio do povo. Quando ela vai entrar em Jerusalém, esta geração viu o que nunca tinha visto, a geração de Davi. Quando a presença de Deus volta para casa, até o rei Davi quebra protocolo. Ele pula, ele salta, ele grita, ele cai no chão. Quem estava vivo dizia, quem estava frio dizia: o rei está doido, o rei perdeu a ética, o rei está vadio. É que quando a presença de Deus está na casa, tem que protocolo ser quebrado, protocolo tem que ser quebrado. Olha para quem está ao teu lado e diga para ele: se tu não gosta de fogo nem de barulho, faça agora, que eu vou tocar fogo em você hoje, eu vou incendiar você hoje aqui. Aí Deus vai usar a geração de Davi. Mas a geração de Davi perde e é abalada.
a autossuficiência, o glamour da igreja fez com que a geração de Davi perdesse a sensibilidade. Quando você chega em Jeremias, capítulo 52, versículo 12 e 13, você vai ver que Nabuzaradã, em nome de Nabucodonosor, quebrou o templo e queimou, incendiou tudo em Jerusalém. Então a primeira geração, de Abraão a Davi, perdeu o melhor, a presença. A segunda geração, de Davi até o cativeiro, perdeu a presença. Aí Deus vai investir de novo, diz Mateus, de Davi até o cativeiro, 14 geração. Do cativeiro até Jesus, mais 14 geração. Aí Deus, quando poderia desistir, vai buscar esta geração, a geração de Zorobabel, de Salatiel, até Jesus. Então o que é que Deus faz? Vai buscá-los de Jerusalém, coloca de novo no meio das cinzas uma geração antiga e uma geração jovem que ia vislumbrar o futuro. Aí a Bíblia diz que Deus diz por meio de Ageu: quem de vocês aqui estão no meio das cinzas, que viram a glória da primeira casa? Esta agora não vai nem se comparar, nem de longe, à primeira. Aí os velhos do passado começaram a chorar, como a gente chora hoje, lembrando às vezes dos tempos passados. Mas diz a Bíblia que a geração jovem, no meio do choro, cantava mais alto do que o choro, louvava mais alto do que o choro, e a glória de Deus desce. A glória de Deus desce. Aí Deus diz a Ageu: vai e esforça o meu povo. Digo, meu povo que tenha coragem, que se esforce e que trabalhe, que eu tenho uma aliança com ele e não vou tirar deles o meu espírito. E diga a eles que recomece, que a glória desta geração vai ser maior do que a que passou. A glória da primeira e da segunda casa vai ser maior do que a que passou. Aí Mateus diz que do cativeiro a Jesus, mais 14 gerações. E quando você termina Malaquias, o último capítulo, esta geração foi abalada e não resistiu. Aí vem o período intestamentário, e agora o império grego macedônio vai minar esta geração. A história diz que agora os jovens, estimulados pela modernidade grega, começaram a perder a aptidão pelo sacerdócio e pelo louvor, e queriam se tornar famosos disputando os jogos gregos, olimpicamente falando. E para correrem, cortavam a circuncisão, que era a base da aliança de Deus com Abraão. As moças já se envergonhavam de se vestirem como hebreias, de se comportarem como hebreias. E o que ia valer agora era parecer com as gregas, porque as gregas tinham pós-modernidade, era aplaudida. Ser hebreia era vergonha, era retrógrado, era quadrada, era matuta. Foram perdendo, esta geração foi perdendo o desejo de servir a Deus. Para piorar, os romanos subjugam o grego macedônio, e agora o imperador de Roma vai mandar dentro da igreja, porque agora ele vai comandar. Quem coloca e quem tira sacerdócio não é mais Deus, é o governador de Roma. É por isso que você vai ver que antes de Jesus vir, era Anás, Caifás, que era sumos sacerdotes. Ou seja, diz Lucas que Quirino nomeou, representando Roma, Caifás. E aqui o caos se estabelece, porque esta geração que vai terminar do cativeiro, termina corrompida, termina com degradação moral, com degradação espiritual e com degradação social. Então perderam o desejo. Tinha culto, tinha sacerdote, mas não tinha nada de bom. E qual era o perigo? A formação da nova geração. Por quê? Porque agora, se os irmãos me permitem contextualizar a história, aqui era desencadeado um investimento incomparável na nova geração. Porque o que prevalecia aqui era o intelectual. O que prevalecia aqui era o jogo de cintura, o jogo político. Quem tinha, já tinha cargo certo.
Quem não tinha era descartado. Os irmãos sabem que a geração judia, ela impregnava na mente de uma criança a partir dos 5 anos a 6 anos. Diz o contexto cultural e histórico, e eu digo porque eu fiz curso em Jerusalém e eu ouvi em loco dos meus professores que a cultura lá, por exemplo, aqui tinha uma geração de 6 anos. Então eles tinham que começar a impregnar na mente dele a palavra de Deus. E esta área é chamada de Beit Talmud. Beit, casa, Talmud quer dizer ensinar, instruir e aprender. Então eles aprendiam em casa. Beit Talmud, estudo em casa, aprendizado em casa, instrução em casa e ensino em casa. Então com 5 anos a 6, o pai e a mãe ensinavam a filha e o pai o filho. O pai dizia ao filho e a mãe à filha. 3 matérias, se eu posso chamar matéria. Primeiro, a lei. Esta geração era ensinada a aprender a lei a partir dos 5 anos de idade, para quando crescer não desviar, não abalar, não se deixar se levar por o que acontecesse. Então quando eles completavam de 10 a 12 anos, a menina também ia para o outro estudo, porque depois da lei até os 12 anos eles aprendiam comportamento de como o judeu mediante as circunstâncias se comportaria. E a terceira, o alimento, o que pode, o que não pode, o que é limpo, o que é imundo. Quando eles completavam 12 anos, já estava com isso aqui. As meninas iam para sinagoga e participava rapidamente, como ainda hoje é, diante de uma mulher, e ela ia tocar na Torá e recitar textos da Torá. O menino não, o menino já era diferente. Era aqui que estava a ameaça da nova geração, porque os jovens era diferente. Quando eles completavam 12 anos, eles eram levados para quê? Para a sinagoga, se não fosse perto de Jerusalém, se fosse perto, para o templo. O que era que acontecia? Os doutores se formavam e eles se apresentavam diante dos doutores, e as perguntas da sabatina era acerca da lei, do comportamento e dos alimentos. Conforme o poder potencial intelectual dele, eles eram aprovados. Mas havia uma ressalva: quem era da região do norte dificilmente passava na sabatina, tanto na sinagoga como em Jerusalém, porque havia rixa desde a divisão do reino. E quando eles voltaram unidos, quem era do norte foi para o norte, e o norte é fronteira com os pagãos cirofenícios. Aí os do sul, onde estava o poder religioso, político, educacional, dizia: dali do norte nunca vai sair ninguém importante, nunca vai sair um mestre que preste, nem um profeta, porque é mistura com os pagãos. Então por isso que agora os jovens chegavam em Jerusalém e na sinagoga, aí os mestres via: esse menino tem futuro, ele respondeu bem. Aí eles diziam: escolha entre esses mestres, qual deles você quer se tornar discípulo? Como eu era bom no meu conhecimento, eu ia dizer: eu quero estudar aos pés do mestre Ney. Aí o mestre Ney ia me dedicar a ele por mais 15 anos. Durante de 12 a 15 a 30 anos eu ia comer poeira. Por isso que quer dizer aprender aos pés do mestre Ney. Eu ia só andar atrás dele, observar tudo o que ele faz, aprender tudo o que ele diz e estudar. Aqui é chamado de Beit Midrash. Beit, casa, estudo em sala. Quer dizer, Midrash, estudo, investigar, pesquisar e buscar. Então nestes 15 anos eu ia mensurar, pesquisar, dedicar a todos os versículos para saber o seu significado, porque com 30 anos eu já tinha aprendido e eu ia ser consagrado mestre pelo meu mestre. Quando ele me consagrava, agora com 30 anos eu poderia formar discípulo e pregar o que eu aprendi na minha lei diante do pé dele. Porém, qual era o problema? É que havia uma degradação para esta geração. A corrupção tomava conta do contexto sacerdotal. Diz a história, com todo respeito, que os sacerdotes comiam propina, que os sacerdotes estavam enrolados, era dono das maiores e a maior potência da loja em Jerusalém. Os crentes traziam oferta, os judeus traziam oferta, eles não deixavam entrar. Chegava, botava soldado do templo na porta para eles espinhar e investigar e olhar o animal, o pombo e a moeda. Tem defeito, não vai entrar, porque se não entra, vai comprar lá dentro, e para comprar lá
dentro, quem ganhava? O sacerdote e os seus agregados. Então tudo era barrado. Por isso que quando Jesus vai entrar, ele arrebenta com tudo isso. Primeiro, quando ele vem, Deus não aguenta mais isso. Deus olha, porque tinha culto, tinha ritual, matava boi, queimava incenso, tinha jejum, mas não tinha mais a presença de Deus. Eles não valorizaram. Tinha beleza, tinha ouro, mas não tinha presença. Eles entravam no culto, passavam pelos aleijados na porta. Eles saíam do culto, passavam pelos marginalizados no templo, mas nem uma oração eles tinham força de fazer. Tinha conhecimento, tinha intelectualidade da lei, mas não tinha unção de Deus e não tinha presença de Deus na vida. Aí Deus disse: não suporto mais. Aí diz: vou enviar o meu filho, porque eu já enviei profeta e eles não ouviram. E se eu enviar meu filho, sabendo eles que é meu filho, vão me ouvir. Aí Jesus vem para mudar isso. Não era para a gente estar. Por isso que eu disse o privilégio que a gente tem desse tema. Porque aqui havia uma placa no muro antes de entrar no pátio do templo. E sabe o que era que estava escrito? Gentil não pode entrar, nem no pátio. A gente não podia adorar. Tinha uma mureta com a escrita dizendo: se a gente entrasse, morria. Para os judeus, a gente não era gente. Isaías diz que até para Deus nós não era povo. Aí Jesus vem para cumprir o processo legal. Aqui tem vários advogados, doutores, sabem que para exercerem efetivamente o ofício da formação tem que ser diplomado, tem que ter certificado que concluiu. Se não tiver, é falsa ideologia. Aí Jesus vem e vai cumprir o processo para restaurar essa geração de Israel. Com 12 anos ele vai ser sabatinado. Ele já estava com 12 anos sabendo comportamento, alimentação e a lei. Quando chega diante dos mestres no templo central de Jerusalém, que os mestres fazem as perguntas a ele da lei, ele dá um show. A Bíblia diz que ele dava a interpretação e ensinava os doutores. Aí os doutores olhavam para o outro e diziam: menino, eu nunca vi isso. Que sabedoria danada é essa? De onde é esse menino? É do norte, é da Galileia. Se é da Galileia, não vem nada que preste. Descartaram Jesus, porque o jogo de cintura e a intelectualidade regional, cultural, era o que importava. Aí Jesus sai da história. A gente crê que ele é autodidático, mas seguindo os estudos acadêmicos, há alguns doutores que dizem que ele passou esses anos se preparando, porque para ele começar a formar uma nova geração, e nele ele teria que cumprir os processos legais, e só se podia formar discípulo e pregar a sua doutrina, ser chamado de mestre, com certificação. Senão Jerusalém caçava. Aí vai estudar em Alexandria, a escola mais antiga das ciências sagradas. 15 anos de anonimato, ou melhor, 18. Quando ele completa 30 anos, arredondando, ele termina. E agora ele vem para Jerusalém como mestre. E como mestre, a lógica ideal era ir para Jerusalém, mostrar a formação. Se é de Alexandria, Jerusalém ficava pasmo, porque era a melhor escola de ciências sagradas, Alexandria. Quando ele chega em Jerusalém, que volta da Galileia, de Alexandria, seguindo esta ordem, para não desfazer a Bíblia, não está escrito. Isso é contexto cultural, contexto que a gente aprende dentre as linhas. Então ele volta. Ele poderia ir para Jerusalém,
Ele poderia usar como base, como os outros, a sua formação. Ele poderia agora, pelo certificado, formar discípulo. Ele podia agora, como mestre, divulgar o que aprendeu, a sua lei, conforme ele era mestre. Mas a Bíblia diz que ele não vai para Jerusalém. Ele vai para as margens do Jordão. E quando ele chega no Jordão, estava acontecendo o batismo. E quando João Batista vê, não aguenta, e diz: eis o Cordeiro de Deus. Ele entra nas águas e João o batiza. Quando ele é batizado, o diploma não aparece, o céu se abre e o Espírito Santo desce. E Deus grita: esse é o meu filho em quem eu tenho alegria. Ele sai das águas e vai para o deserto. Pelo poder do Espírito ele vence Satanás. Se ele fosse se basear só no diploma, ele não vencia, mas foi pelo Espírito. Quando ele vence o diabo, ele não vai para Jerusalém, ele volta para o interior, para Nazaré. E agora ele começava a pregar, a ensinar nas congregações chamadas sinagogas. Os irmãos que conheceram ele pequeno, vendo agora ele com 30 anos pregando, diziam: mas este menino não é o filho de José e de Maria? Onde ele aprendeu tanta coisa? E o nome dele foi ali se espalhando, a ponto que ele chegou num dia de sábado em um culto oficial, onde estavam os doutores. Aí disseram: olha, Jesus está aí, ele é bom, ele é mestre. Aí disseram: então vamos ouvi-lo. Aí ele pega o livro do rolo e vai ler a Bíblia e abre logo no profeta Isaías. E ele diz: o Espírito do Senhor é sobre mim. Ele me ungiu para pregar aos pobres, mansos, abrir os olhos do cego e pôr em liberdade os que estão presos, e pregar o evangelho da salvação, o evangelho de vida eterna. Mas Israel rejeitou. A geração de Abraão a Davi perdeu a presença, foi abalada. A geração de Davi ao cativeiro foi desarraigada e arrancada. E a geração do cativeiro a Jesus não valorizou e foi abalada. E quando ele foi rejeitado, era para Deus desistir. Porque Paulo aos Romanos diz: os ramos da oliveira se quebraram. Aí Paulo, Romanos 11:25, ele dizendo aos Romanos, diz: Deus, por causa disso, endureceu o coração dos judeus de Israel para vocês entrarem. Aí Deus olha para os gentios. Aí Jesus é expulso de Nazaré e vai morar em Cafarnaum. E agora, como mestre, pela lógica, pela inteligência humana, pela razoabilidade humana, isso é lógico, o certo era ir para Jerusalém, porque lá estavam os intelectuais, lá estava a classe que estava terminando o Midrash, lá estava a classe que estava entrando com 12 anos. Então o correto era ele pregar que já estava pronto, porque a lógica dizia isso. Mas não, ele vai começar a pregar e investir em uma nova geração, e vai começar pelos analfabetos. Escuta, eu não estou desfazendo do estudo, eu estudo até hoje. Mas olha como tinha tudo para dar errado. Nenhum mestre de juízo fazia isso. Aí ele não vai para Jerusalém, onde estavam os intelectuais, porque Frau Joséfo diz que em Jerusalém estavam os bons, os intelectos, os de jogo de cintura, os que falavam bonito. Mas eles tinham um problema, eles eram desonrados, eles tinham uma agenda de 1000. Se alguém chamasse para dar 2000, eles
fazia alguma coisa para pagar de 1.000 e ia atender a de 2.000. Eles se vendiam, eles não preservavam a honra. Aí isso não dá para o evangelho. Mas os do norte, Joséfo diz que eles eram resilientes e davam valor à honra. Eles valorizavam mais a honra do que o dinheiro. Eles não se vendiam, eles já tinham características inabaláveis. Aí Jesus vai começar com eles. Aí vai começar os contrastes. Jesus começa a ensinar os seus discípulos. Aí vai começar. E ele começa pelo interior. Lá em Jerusalém, os cultos, só a igreja, o templo atraía as pessoas. Mas as pessoas entravam, saía pior. Você não vê uma cura no templo de Jerusalém até aqui. Aí Jesus começa com estes pregar um evangelho que ia bater no sistema. Porque diz Atos que o sistema que era liderado pelos saduceus, eles não acreditavam em ressurreição. Eles não acreditavam em vida após a morte, nem anjo, nem espírito. Olha como eles estavam. Aí agora vem Jesus e vai começar a pregar o evangelho, cheio do Espírito, falando em anjo e que tem vida após a morte por meio dele. Aí Jesus começa a pregar, e o poder não era só nas palavras. A Bíblia diz que ele começa a pregar sem glamour, sem sacrifício de bode, sem sacrifício do cordeiro, sem sacrifício de animal. Ele começa a pregar no norte, na Galileia. Mas a notícia chega em Jerusalém. No mês do outono apareceu um profeta em Nazaré, na região da Galileia. Quem é ele? Chama-se Jesus de Nazaré. E quem são os discípulos? 12 analfabetos. O que está acontecendo? É que ele está pregando diferente de vocês. Ele está pregando com autoridade. Mas como assim? Quando ele prega, o cego enxerga, o surdo ouve, o aleijado levanta, e ele prega ressurreição. Aí os doutores da lei, os diretores disseram: não, vamos pará-lo. Primeira coisa, ele não tem autonomia de ser mestre, então ele não pode formar discípulo. Aí diz a Bíblia, só Mateus 22 fala de 3 possibilidades improváveis. Eles mandavam os peritos, os doutores, só quem entendia da lei. Então iam a Jesus e viam que ele era mestre. Vamos enganar ele, vamos colocar uma pergunta difícil da lei. Se ele é bom, se ele é mestre, ele sabe. Aí diziam: Jesus, o que é que tu dizes? É lícito pagar tributo a César? Aí Jesus diz: ó, hipócrita, por que vocês me provam? Me empresta a moeda. De quem é essa esfinge? É de César. Então dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eles baixavam a cabeça e diziam: ele é mestre. Por mais de 40 vezes no Novo Testamento, ele é chamado de mestre pelos peritos, pelos doutores, até Nicodemo. Veja que Nicodemo, quando chega, vai com medo, mas diz: Rabi, sabemos que tu és mestre vindo de Deus. Ele não disse que tu és vindo de Deus primeiro. Ele teve que baixar a Cristo e dizer: eu sabemos, plural, que tu és mestre. E se tu és mestre, pode continuar. Não pararam. Rejeitaram ele. Mas ele estava formando uma geração. Que Mateus não cita nomes, porque Mateus não conhecia Ney. Mateus não sabia de Natanael, de Walter, de Genival, de você. E agora Jesus vai formar uma geração para ser inabalável. E para ser inabalável, precisava algo maior do que as 3 que receberam. As 3 receberam aliança de novilho, aliança na pedra, e não resistiram. Aí disseram: temos que pará-lo, porque senão ele vai ganhar todo mundo para Jesus, para ele. E só tem um jeito: matá-lo. Porque matando ele,
Vamos usar os métodos de Roma, porque a cruz Roma aderiu para punir os revoltosos vencidos e os escravos fugitivos. E a cruz dizia: se matar o líder, quem continuar falando o que ele falar e o que ele ensinou, vai morrer do mesmo jeito. E quem queria morrer de cruz? Então disseram: se a gente abalar e desarraigar ele, acabou essa geração. Aí o capítulo 13 de João diz que Jesus, sabendo que estava chegando a sua hora, ele reuniu a nova geração e diz: eu vou para o meu Pai. Ele vai ensiná-los a ser humildes, a vencer as dificuldades. Quando ele diz: para onde eu vou, vocês não podem ir agora. Aí eles não entenderam, porque olha como era difícil, com base nos estudos do Bet Talmud e do Bet Midrash, como era difícil mudar o coração e o que o judeu aprendia. Porque a própria mensagem e os milagres de Jesus não foram suficientes para mostrar aos discípulos que Jesus estava falando de uma vida posterior a essa. Aí quando termina o capítulo 13, os discípulos não entendem. A reunião vira uma bagunça, no bom sentido. Eles começam a questionar. Aí Jesus usa o capítulo 14, que era o que eles entendiam, porque é cultura. O capítulo 14 mostra uma forma cultural. E eles aprendiam isso, eles sabiam isso. Por quê? Porque na cultura, por exemplo, eu sou um judeu, Genival, pastor Walter é outro judeu. Eu tenho um filho e ele tem uma filha. E na cultura, eu tenho amizade com ele. No caso aqui, Deus com Israel. Aí eu digo a ele: Walter, eu quero me aliançar com você por meio do matrimônio. Eu tenho um filho, eu moro longe, mas você quer dedicar a sua filha e entregá-la pura ao meu filho, para nos unirmos em laços matrimoniais? Ele diz sim. Aí eu moro longe dele. Eu digo porque estudei e conheço pessoas da cultura. Tem amigos meus que só conheceu a esposa no dia que foi levar o dote e no dia do matrimônio. Porque o pai é quem acerta a família. Aí eu chegava em casa, falava para o meu filho: eu vou enviar você para casa tal, arrumei uma esposa para você, e eu quero que você vá oficializar, pagar o dote e fazer a promessa a ela. Aí eu enviava meu filho. Só que o meu filho vinha com as moedas ou a prata de ouro e um suco de vinho, de uva. A prata e o ouro era para pagar o dote. Aí eu chegava na casa do pastor Walter, como filho, mandava o meu filho chegava. Aí ele recebia, chamava a moça e dizia: filha, este rapaz é filho de fulano, e ele veio aqui para pagar o dote. Olhe para ele, você quer aceitar como seu futuro esposo? A moça dizia sim. Aí o rapaz pegava a prata ou o ouro e dava ao pai, oficializando o dote. Aí pegava o vinho e dava à moça. E enquanto a moça ia tomando o vinho, o noivo agora declarava um romance de compromisso. Aí ele começava a dizer: eu vou voltar para o meu pai, mas não fique triste e nem deixe o seu coração desanimar. Na casa do meu pai tem muitos aposentos. Se não fosse, eu lhe diria, mas eu vou preparar lugar, e quando estiver pronto eu vou voltar outra vez e levarei você para mim mesmo. Para onde eu estiver, você esteja também. Ele disse isso aos discípulos para abrir a mente deles. Levam ele à cruz, mas não esperavam que ele estava fundamentando uma geração inabalável. Terceiro dia, as cordas da morte não pôde o prender. Ele ressuscita dentre os mortos. E a primeira coisa que ele faz não é ir para Jerusalém.
Ele vai fortalecer, Ele vai confirmar, Ele vai estabelecer, Ele vai, pela graça de Deus, fortalecer a igreja. A última palavra, antes dele subir, o Espírito, os discípulos dizem: por que vocês estão tão tristes? Este mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, Ele vai voltar. Aí quando o meu filho chegava em casa, a noiva ficou só com a promessa. Quando o meu filho chegava em casa, dizia: pai, está feito. Pagou o dote? Paguei. Fez a promessa? Fiz. Disse a ela que ela vem morar aqui porque o filho primogênito nunca sai da casa do pai enquanto o pai vive. E se Deus é eterno, vai ser eterno. A glória é eterna. Mandei, pai, tudo feito, está pronto. Aí o que era que eu fazia como pai? Agora eu mandava para a noiva uma garantia de que a transação ia ser confirmada. E qual era a garantia? O selo, o penhor, que quer dizer o primeiro pagamento, que quer dizer uma garantia que vai cumprir-se a promessa que eu fiz. E tinha que ser um penhor legalizado, um representante legal igual a mim. E era esta garantia, era este penhor que ia dar estabilidade à noiva. Porque quando ela padecesse, quando ela sofresse, o penhor estava lá. Ela dizia: ainda está de pé a promessa. 10 dias depois, ele diz: pai, o dote foi pago. E não foi prata nem ouro. Foi o sangue. E se foi o sangue, agora a aliança não quero mais em pedra, agora vai ser no coração da noiva. Diga para quem está ao seu lado: desde o dia que você disse sim, você já se comprometeu. O dote já foi pago. Não foi prata nem foi ouro, foi o sangue de Jesus. Foi o sangue de Jesus. Pode mandar o representante legal, pai. Eu disse a eles que o Senhor ia mandar. E agora é para ficar para sempre, até o dia da redenção. Aí papai diz: é agora. Aí Lucas diz em Atos que estava a igreja, cerca de 120 crentes, com medo da represália, em um mesmo lugar. De repente vem do céu um barulho veemente, como de um vento poderoso, e encheu toda a casa. E foram vistas língua repartida como de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo. Quem tem esse penhor? Quem tem esse selo? Quem tem? Mesmo quando você quer desanimar, o selo está lá para lembrar da promessa que do noivo está de pé. Ele vem. E olha que coisa linda. Para a primeira geração foi em tábua de pedra. Para Deuteronômio, a segunda continuidade, pedra. As 3 gerações, aliança, a lei em tábua de pedra, foram abaladas e arrancadas. Aí Paulo diz a carta aos 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20: não sabeis vós que o Espírito de Deus habita em vocês, e o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, e que o vosso corpo não são de vós mesmos? Então glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, porque vocês custaram caro. Então olha para quem está ao teu lado e diga: se eu tenho esse penhor, tenho este selo no meu coração, eu já faço um estrago. Diga: imagina eu e você juntos no congresso da Almates. O céu vai baixar, o fogo vai descer, a glória vai descer por causa do penhor.
Aí os poderes religiosos, compostos das maiores autoridades, se uniram com o Supremo Tribunal do Judaísmo, o Sinédrio, e disseram: vamos abalar, vamos arrancá-la. Bateram pesado, prenderam, açoitaram, mas eles se tornaram inabaláveis. O que é que a gente faz? Se você ler Atos 4:13, olha o que é que os analfabetos fazem. Chamaram Pedro e João à Suprema Corte, e quando Pedro e João abriu a boca, disse Lucas no texto, que vendo a autoridade, a ousadia de Pedro e João, e tendo conhecimento que eles eram iletrados, e letrado no original quer dizer sem conhecimento literário, no português sinônimo de analfabeto, sabendo que eles não tinham letra e falavam daquele jeito, ficaram admirados e disseram: isso é discípulo de Jesus, não tem outro jeito. A gente não vai poder abalar. Se é de Jesus, está garantido. Não conseguiram. Aí reuniu o grupo acadêmico. Eles são ignorantes. Para parar um analfabeto e arrancar da mente dele o que ele pensa, coloca um doutor na frente dele, um filósofo. Com 2 dias, se não for o penhor, ele não acredita mais em nada. Aí quem estava terminando o Midrash? Doutor Saulo. Pronto, bom, intelectual. Gamaliel, comeu poeira aos pés de Gamaliel, o mais importante mestre da lei de Moisés. E disse: ele vai arrancar. E ele entra arrancando. Não deu muitos dias, ele já estava com a cara na poeira, e só tendo o direito de dizer: quem tu és? Eu sou Jesus, mestre dos mestres, a quem você persegue. Primeiro século, gente, os crentes que aceitavam Jesus eram expulsos do judaísmo. E para ser expulso do judaísmo, a probabilidade era desistir, porque se não faz parte do judaísmo, nem do sistema da sinagoga, que era um sistema, eu não vou comparar, mas tipo um sistema social. Mas se aceitou Jesus, vai ser expulso e vai depender do Império Romano. E para depender do Império, vai ter que esquecer Jesus. Porque para depender do Império, vai ter que reconhecer César como Senhor. E reconhecendo César como Senhor, vai ter que queimar incenso ao imperador, vai ter que fazer culto ao imperador. Então, para arrancar e ser abalado era fácil. Mas esses crentes foram expulsos de Jerusalém e se espalharam por Roma e outras regiões da Ásia. E a expectativa é: eles vão desistir, porque o imperador agora é o poder político. Mas eles chegavam, e diz Atos que chegaram em Roma e criaram um alvoroço, porque não desistiam. Quando pensavam que eles iam adorar o imperador e esquecer a promessa do noivo, eles não. Veja que a palavra Maranata, salvo engano, tem a origem aramaica. Então eles passavam pelo outro. Me ajuda aqui, filho. Quando todos pensavam que eles iam adorar o imperador e ia abrir mão e ia ser abalado, eles não. Em vez de dizer Saquirion, que era o César, é o Senhor, que era o costume e a exigência, eles passavam pelo outro e diziam: Maranata, Maranata, Maranata. Ele vem, ele vem, ele vem, ele vem. Eu tive o prazer de pregar em Milano e fui em Roma também, e pude ver minuciosamente a história do Coliseu. Muitos jovens, por causa desta promessa, foram expostos a espetáculos, jogados aos leões. Muitas famílias, não é, pastor João, eram jogadas com os pais, filhos, e os filhos temerosos diziam: pai, o que é que vai acontecer, pai? Aquelas portas vão se levantar e os leões virão, filhos, e vão nos destruir.
Mas nós não podemos desistir, porque quando eles não atacar, o noivo já está nos esperando, Jesus já está nos esperando. Aí Paulo prega o evangelho da ressurreição, de arrebatamento, a região da Macedônia, composta da região grega, composta da Macedônia e de Acaia. Em Acaia ele prega a igreja de Corinto, a ressurreição. E depois de 3 anos há uma confusão. Aí ele escreve a primeira carta, estimulando os irmãos a não desistirem, porque a filosofia grega de Zenão e de Epícuros entrou na igreja, e os mestres diziam: vocês estão dando ouvido, Paulo está louco, porque o evangelho que ele prega é loucura. Por isso que 1 Coríntios 1:23 diz: o evangelho de Cristo é loucura, é escândalo para os judeus e loucura pelos gregos. Porque os gregos, filosoficamente, historicamente, eles buscam a felicidade, ou buscavam no que é palpável. Então ele dizia: depois da vida não existe nada mais, então eu tenho que viver a minha felicidade no que eu tenho aqui. Aí o evangelho de Paulo diz que se eu esperar em Deus só nesta vida, eu sou o mais miserável de todos os homens. O evangelho de Paulo para os gregos era loucura, não entrava, e não entra mesmo não na mente humana, se não for o penhor. Aí diziam: ele é louco, vocês estão acreditando. E aí os irmãos de Corinto vai desistindo. Aí Paulo escreve e termina a primeira carta dizendo: irmão, quem morreu, morreu, não quero que vocês ignorem isso, mas escuta o que eu vou dizer a vocês. Ei, nem todos nós dormiremos, porque ao som da última trombeta, quem morreu em Cristo ressuscitará primeiro, e depois nós que estivermos vivos seremos transformados num abrir e fechar de olhos, subiremos, nos encontraremos com Ele nas nuvens, e de lá subiremos com o Senhor e estaremos para sempre com Ele. Olha o que é que ele diz hoje. Se você quer ter agenda na ótica humana, pregue autoajuda. Mas a palavra de consolação que a Bíblia ensina, que Paulo prega, é a volta do noivo. Veja que ele termina esse assunto em Tessalonicenses dizendo: irmão, consolai. O irmão está triste, o irmão está desanimado, tá. O irmão está padecendo, tá. Consola ele dizendo: Jesus vem, Jesus vem. Consola ele com essas palavras. Esta é a consolação da igreja. A primeira carta causa um impacto. Os falsos mestres entram, desprezando o ministério dele. Aí é quando ele escreve a segunda carta, e ele motiva, por volta de 55 a 57 anos depois de Cristo, esta igreja dizendo que Deus nos selou, e que a promessa dele é sim, e ele nos deu no nosso coração o Espírito como selo, como garantia da volta do Filho. 62 anos se passam. Aí Pedro sabe que está vindo uma grande perseguição na região da Ásia, 5 províncias romanas. Aí ele escreve a carta, estimulando os irmãos a não desistirem. Veja que ele começa dizendo: irmãos, sejam santos, como aquele que chamou vocês é santo. Não desistam, porque vocês não foram resgatados com coisas corruptíveis como prata e ouro, conforme a tradição dos vossos pais, mas vocês foram arrebatados, foram transformados pelo precioso e imaculado sangue de Jesus. Aí no capítulo 2 ele diz: vocês... Veja que ele volta ao contexto geracional. Vocês são uma geração eleita. As 3 unções do Velho Testamento ele usa nessa geração: sacerdócio real, unção sacerdotal e real, e profética, anunciar as grandezas de Deus. Vocês são a geração eleita, sacerdócio real, profético, para anunciar as virtudes daquele que chamou vocês. E o que era que estava por vir? Nero. Vou parar, vou abalar. Eles desistem. Vai queimar crente. Mas Pedro já tinha preparado: vocês vão padecer um pouco.
Mas o Deus de toda graça, que nos chamou em Cristo Jesus, Ele mesmo fortalecerá vocês. Ele mesmo vai manter vocês inabaláveis. Ele mesmo vai dar graça para vocês não desistir. Não desistam. A história diz que Nero queimou muitos crentes, mas não abalou a igreja. Queimou tanto crente que faltou lenha. Se faltou lenha, é porque não foi suficiente a perseguição para parar a igreja. Aí se torna Paulo, Pedro, inimigo do Estado. Se parar Pedro, a igreja para. Vai desistir? Não. Vai ser crucificado? Não importa. Eu só exijo não ser crucificado como Jesus foi. Me coloca de cabeça para baixo, mas não desisto mais. Segundo, Paulo se torna inimigo. Parando Paulo, por quê? Ele está pregando a volta do noivo. Aí Paulo vai ser decapitado, mas antes ele escreve a nova geração. Estou sendo oferecido, mas combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora o que me aguarda é a coroa da justiça, a qual o justo juiz vai me dar naquele dia, não só a mim, mas a todos que amarem a volta do Senhor. É decapitado, mas a igreja é inabalável. 92 antes de Cristo, depois de Cristo. Aí aparece o velhinho, quando ninguém esperava mais. E o velhinho vai escrevendo para os jovens. Você vê que quando Pedro escreve o capítulo 5, ele está escrevendo para os velhos e para os jovens. A epígrafe diz isso. Agora João olha para os jovens e diz: filhinhos, vocês são fortes, é já a última hora. Tem que parar o velhinho, joga ele no tacho de fogo. Joga. Quando pensaram que tinham conseguido, ele não se queima nem um fio de cabelo. Então exila ele na ilha de Patmos. Eu quero ver ele escrever mais para ninguém. Aí ele diz em Apocalipse: irmão, eu estava preso na ilha de Patmos por causa do testemunho do Senhor. E no dia do Senhor eu fui arrebatado, e ouvi voz como voz de muitas águas. E quando eu olhei para trás para ver quem falava comigo, eu vi 7 candeeiros, e no meio dos candeeiros estava um semelhante ao Filho do Homem, e eu pude ouvir ele falar. E quando eu olhei para ele, me assustei, porque ele estava vestido de um veste comprido, um cinto de ouro, um cinto em volta do peito, e o seu cabelo era branco como a lã, como a neve, os seus olhos brilhavam como chama de fogo, os seus pés como latão reluzente. Quando eu vi, eu caí aos seus pés e caí como morto. Ele veio, me levantou com a mão direita e me disse: João, tenha medo não, sou eu sou o primeiro, eu sou o último, eu fui morto, mas eu estou vivo, eu tenho a chave da morte e do inferno. Ai, prega, escreve, guarda o que tem para ninguém tomar a tua coroa. Eis que eu cedo venho, eis que eu cedo venho, eis que eu cedo venho. Ele pegou o doutor e pegou o analfabeto. Esse evangelho tem lugar para o intelectual e para o ignorante. E não pararam. Tentaram todos os meios e não pararam. 2000 anos se passaram aproximadamente, e fizeram de tudo para desestabilizar a igreja. Mas não consegui. Agora olha para quem está ao teu lado e diga: agora chegou a nossa hora. Nós estamos sendo bombardeados por alguns céticos midiáticos.
que estão pregando que a teologia pentecostal não existe, só existiu para a igreja primitiva. Alguns céticos midiáticos que estão invadindo as nossas casas, os nossos celulares, os nossos iPads, querendo tirar essa esperança de nós. E muitos deles me ligam dizendo: Bento, para de pregar a Bíblia, para de pregar arrebatamento, que isso não existe. Tu vai ficar para trás, porque a nova geração não quer ouvir mais isso mesmo. Você tem que trazer coach, autoajuda. E eu digo a eles: continuem pregando o que vocês querem, mas enquanto eu respirar, eu vou pregar Bíblia e arrebatamento e Pentecostes. Porque ainda tem uma geração inabalável. Ainda tem uma geração inabalável. Deixa eu ver se tem parte dela aqui. Ainda tem uma geração que acredita. Ainda tem uma geração que não se curva. Ainda tem uma geração que não se... Diga lá de raia, chavá pro igajavaide. A lama raia da igajaya rise. Ele pricacha chata power off. A lama raia chata cacham. Ela igajaya. Ela pricacha chavaia da raia. A minha unção está sendo derramada nesta noite, diz o Senhor desta igreja. Ei, geração atual, recebam a apoteose da unção. O penhor nos garante. Primeiro século, os grupos religiosos perderam para o penhor. O selo foi maior e não conseguiram abalar a igreja. Primeiro século, o Supremo Tribunal Judicial do judaísmo perdeu para o selo, não conseguiu abalar a igreja. Quarto século por diante, terceiro século, o poder político, através do império e as suas decisões, não abalaram a igreja. O Coliseu Romano não conseguiu abalar a igreja. A pandemia veio na nossa geração e muitos séculos desafiavam: quero ver a igreja agora, vai acabar. A pandemia não abalou a igreja. Todos ficaram para trás e a igreja de pé, de pé, de pé, de pé, de pé, adorando ao Senhor. Quem tem o penhor, quem carrega o selo, então fica de pé, por favor. Vamos renovar os votos. Se você pode, se você quiser, se você puder, vamos renovar os votos. Se você está perto de uma pessoa do mesmo sexo, vira para ela aí, me ajuda aqui, meu amigo Ney. Vira para ele assim: pastor, olha para ele, olha para mim não. Se for íntimo do mesmo sexo, olhando para ele, diga: eu não quero nem saber como você começou, Almighty. Quero saber como vai terminar. Diga: vou terminar do mesmo jeito, inabalável. Diga: a trombeta pode tocar hoje, e se ela toca hoje, eu vou subir pertinho de você, só para tirar onda. Diga para ele: mas se ela não toca hoje, eu quero marcar um encontro com você. Lembra daquela rua de ouro do Apocalipse, pertinho do muro de jaspe? Eu quero te ver lá. Diga a ele. Diga: se eu for primeiro, eu vou te esperar, mas se tu for primeiro, me espera, porque vai feder o negócio aqui, mas eu vou permanecer inabalável. Diga a ele: me faz um favor, se tu encontrar alguém a partir de hoje que pensava que eu ia desistir, dá um recado a ele: vai ter que me engolir, que eu vou continuar inabalável, inabalável. Abraça ele.
Eu sou o mesmo e eu não mudo. Eu estou no meio desta geração. Eu estou fazendo coisas grandes no meio dela. A minha unção vai tomar conta dela. E prodígios e milagres vão acontecer. E nesta noite eu estou derramando a minha unção. Diz o Senhor na minha igreja. Recebam agora. Diz o Senhor. Diz o Senhor. Agora. Quem tem o selo, coloca a tua mão direita para o alto aí. Na palma direita da tua mão eu ministro a unção que está sobre a minha vida. Uma pedra que queima dentro de mim e que não se apaga. Recebe como sinal. Coloca no ombro de quem está ao teu lado e diga a ele: receba a unção, receba renovo. Ó inabalável, receba a unção, receba renovo. Seja batizado agora. Fale em línguas estranhas agora. Vai, vai, vai. Incendeia ele, incendeia ela, incendeia ele, incendeia ela.